A gente está vendo na imagem, a gente está falando sobre a morte do Adriano da Nóbrega, conhecido por muitos como Gordinho, vários apelidos. Você vai conhecer agora quem era o capitão Adriano, o ex-oficial do BOPE, que comandou o grupo de matadores, segundo as investigações, matadores de aluguel, que tinha como clientes contraventores e também milicianos. A reportagem é de Fábio Barreto. Rodou. Apontado como autor de vários homicídios, o ex-militar era um dos criminosos mais procurados do Rio. Sua captura tinha alerta vermelho da Interpol. Adriano Magalhães da Nóbrega era miliciano, acusado de ser o chefe do chamado Escritório do Crime, formado por matadores de aluguel, investigado por suspeitas de envolvimento nas mortes da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. A casa, onde morreu no município de Esplanada, fica a 10 horas de Salvador e pertence ao vereador do próprio município, Gilcinho da Dedé, do PSL. O político disse que o imóvel foi invadido e que não conhece Adriano. Há cerca de um ano, Adriano vinha sendo investigado e monitorado pela inteligência da Secretaria de Polícia Civil do Rio, que conseguiu chegar ao paradeiro dele na Bahia. Mas, logo depois da ação da polícia, o que chamou a atenção foi a diferença encontrada em duas imagens. A primeira, logo depois do tiroteio, quando na caçamba de uma picape da polícia, os agentes baianos mostraram um revólver, uma pistola e 2 espingardas. Os policiais dizem que essas armas foram apreendidas na casa onde Adriano se escondia. Mas repare que as armas aparecem visivelmente sujas e com sinais de ferrugem. Já numa outra imagem, numa segunda imagem, já dentro da delegacia, as mesmas armas são apresentadas à imprensa, só que limpas e com indícios de que foram tratadas. Adriano era réu na Operação Intocáveis, do Ministério Público do Rio, que investiga a milícia de Rio das Pedras. A Polícia Civil, no início do ano, fez uma operação na costa do Sauípe, na Bahia, para prendê-lo, mas não foi encontrado. Uma identidade falsa de Adriano foi achada pelos policiais. Adriano foi expulso da Polícia Militar em 2012 por envolvimento no jogo do bicho e com base em investigações do Grupo de Atuação Especial no combate ao crime organizado do Ministério Público, Operação Intocáveis, que revelou que o ex-capitão comandava um esquema de agiotagem, grilagem de terras e construções ilegais, com pagamento de propina a agentes públicos a fim de manter seus negócios ilícitos, sempre de forma violenta e por meio de ameaças, diz o MP. Ele era o único foragido dessa operação. Os outros 12 integrantes da milícia de Rio das Pedras, investigadas na Intocáveis, estão presos. No caso, Marielle foi ouvido, mas no processo, na época, não foi apontado como suspeito. Adriano foi alvo de 2 honrarias de louvor e congratulações por serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Homenagens dadas pelo então deputado Flávio Bolsonaro. A primeira homenagem aconteceu em outubro de 2003. Na época, ele era primeiro-tenente. Mas as ligações de Adriano com o atual senador Flávio Bolsonaro não param por aí. A mãe e ex-mulher do capitão do BOPE, Raimunda Veras Magalhães, e Daniele Mendonça da Costa foram lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro, enquanto ocupava a função de parlamentar estadual em 2018. No mês passado, a família do miliciano foi acusada pelo Ministério Público de participar de um suposto esquema de rachadinha, quando funcionários do gabinete devolvem parte de seus salários aos deputados. Segundo o pedido de busca e apreensão feito pelos promotores do Ministério Público, as duas teriam transferido 203 mil para Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho do presidente. A repercussão da morte de Adriano foi imediata. O deputado federal Marcelo Freixo diz que Adriano deveria ser investigado por relação com os Bolsonaros. David Miranda disse que Adriano valia muito mais vivo que morto, já que era peça fundamental do escritório do crime. O PSOL divulgou nota, cobrando uma investigação sobre as circunstâncias da morte do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, sugestionando queima de arquivo, ao dizer que ele era a peça-chave para revelar os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson.